Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniele Saron e nós vamos ver agora em nossa aula a respeito da planimetria e os seus conceitos fundamentais. Bem, nós vamos ver aqui diversos conceitos que são muito importantes na área da planimetria, né? E nós vamos começar aqui com o conceito de planta topográfica. A planta topográfica, eu costumo dizer, que é o objetivo final de um serviço de topografia, porque a gente faz todo o serviço, né, a fim de fazer o desenho, a representação daquilo que está ali no terreno, né? Então, a planta topográfica é o produto final da topografia. Para tanto, executam-se as coletas dos dados existentes em campo. Nós temos aqui, como exemplo, uma planta topográfica e nós podemos observar vários elementos que foram coletados em campo. Nós podemos observar aqui o arruamento, curvas de nível, árvores. Nós podemos observar aqui uma edificação, né? Nós podemos ver o seu telhado, um campo de futebol, quadras. Então, todos esses elementos foram coletados em campo, foram processados em escritório, através de vários programas de computador, e por fim foi desenhada aqui a planta topográfica. Bem, a planta topográfica ela é a representação fiel da área em estudo. Então, o papel de quem trabalha com topografia é muito importante, porque ele tem o compromisso de retratar aquilo que existe em determinado local, não podendo colocar nada a mais e nem a menos. Então, a nossa representação tem que ser fidedigna àquilo que realmente existe. Bem, nós vamos para o conceito de terreno. O terreno é aquele local onde são feitas as nossas medições topográficas, tá? Então, sejam numa área menor ou seja numa área maior. Normalmente a gente ouve falar de terreno, né, quando possui uma área maior, mas em topografia não. Em terreno, independentemente da área em estudo, se for uma área de lote, uma área, por exemplo, de 360 metros quadrados, a gente chama aquela área, aquele espaço de terreno, né? Então é a superfície física do solo acrescida de tudo que mostra a importância, acrescido de tudo que mostra a importância para a descrição da área. Então, nós vamos mostrar aí seus acidentes naturais e artificiais. Os naturais são os taludes, né, naturais, as árvores, córregos, né, e os artificiais são pontes, viadutos, arruamento. Então, tudo aquilo que teve intervenção do homem é considerado como acidente ou feição artificial. Bem, outro conceito muito importante é o conceito de levantamento topográfico, que é o conjunto de métodos, instrumentos, equipamentos utilizados para coletar esses dados em campos, a fim de representar, né, o que foi coletado ali no terreno. Ponto topográfico. O que seria o ponto topográfico? Quando a gente faz um levantamento topográfico, a gente coleta vários pontos em campo. Então, se eu tenho uma casa e preciso fazer o levantamento dela, eu vou fazer o levantamento daquela casa por pontos topográficos. Então, eu vou coletar vários vértices ali, vários pontos de vértice que vão me permitir fazer o desenho dessa casa. Então, o ponto topográfico é o ponto do terreno que auxilia na representação do espaço estudado. Nesse caso aqui, eu tenho um ponto marcado no terreno, né? Então, eu tenho aqui um pedacinho de madeira que a gente chama de piquete, né, com um prego aqui centralizando e a cabecinha pintada aqui em vermelho, que é para chamar atenção, que é para destacar ele do terreno. Bem, então esse ponto é utilizado para representar os detalhes do terreno, pode ser materializado através de piquetes e estacas. Piquete. O que é um piquete, então? Ele permite a materialização do ponto topográfico. Então, quando eu vou colocar o meu equipamento, quando eu vou estacionar o meu equipamento, eu posso cravar um piquete ali no solo, colocar um preguinho ali em cima para materializar esse meu ponto topográfico, tá? E além do piquete, eu também tenho o uso de estaca, né? Ambos são feitos de madeira, só que o piquete ele é menor do que a estaca, tá? Porque o piquete normalmente eu marco o ponto e a estaca testemunha, ela vai me auxiliar a encontrar esse ponto. Ok? Então, estaca é uma peça de madeira alongada que é cravada no solo para demarcar limites e eu materializar um ponto. Então, vamos imaginar que eu marque esse piquete aqui numa área que tem muitas árvores, numa área de mata fechada, por exemplo. Para eu encontrar esse piquete no solo seria muito complicado,
né? Então, normalmente, eu coloco uma estaca próxima a ele, eu pinto essa estaca com uma cor que vai se destacar das demais cores ao redor, para que eu encontre com maior facilidade esse piquete que está materializando aí o meu ponto topográfico. Nós temos outro conceito importante que é o de campo topográfico, que é a área que eu consigo aplicar técnicas topográficas, como eu estou vendo aqui nessa imagem, né? Que nós temos um profissional com a sua estação total instalada aqui. E eu consigo aplicar o levantamento topográfico ou as técnicas de topografia até determinado limite, sem considerar a curvatura terrestre. Então, eu tenho aqui, né, o campo topográfico como a área limitada da superfície terrestre, que pode ser representada sem considerar a curvatura da Terra. Bem, aqui nós vamos ver agora alguns conceitos práticos de um levantamento topográfico. Então, nós temos aqui o ponto de estação. O ponto de estação é onde, no momento, o meu equipamento estará estacionado, instalado, centrado, tá? A fim de medir os ângulos, distâncias e levantar os pontos totais do meu levantamento topográfico. Então, esse é o ponto de estação. Eu tenho também o meu ponto que eu chamo de ré. E esse ponto de ré nada mais é do que minha referência, tá? Quando eu utilizo um equipamento como a estação total e o prisma, eu preciso referenciar esse levantamento. Então, eu vou utilizar a ré como a minha referência. Ela é a primeira leitura feita após a instalação e o nivelamento do meu equipamento. Depois eu vou ter minha visada de vante, que ela vai no sentido do caminhamento, é a minha segunda visada. Seja para fazer uma poligonal aberta ou fechada, a minha segunda visada aí vai ser um ponto de vante. Obrigada.